E Lucas, agora que tu está aqui com a gente está muito honrado. O Lucas, além de professor, ainda também é empreendedor. Então, isso tudo a gente vai falar hoje. Começando pelo começo, literalmente pelo começo. A gente sempre gosta de perguntar aqui sobre a vida da pessoa, né? Do convidado. Quer nos contar a tua vida aí e como tu chegou a essa questão de Claro, empreendedor? claro. Vocês vão ver ele tem uma ótima dicção. Cara, professor gosta de falar, então. Ah, Vai isso lá, aí. vai lá. Tá no lugar certo. Eu vou ler os comentários. Cara, eu, quando comecei a estudar, vou começar desde o início, foi em colégio público. Eu fiz o ensino fundamental e o ensino médio em colégio público, né? E eu brinco que eu fiz o ensino fundamental no Ferreira, e depois eu fui pro Godoy, moro aqui em Porto Alegre, sou gaúcho. E quando eu cheguei, cara, isso é uma coisa muito legal já de começar. Quando eu cheguei no meu terceiro ano do meu ensino médio, que não faz muito tempo, eu já senti uma das primeiras dificuldades que eu acho que grande parte dos adolescentes sente dificuldade hoje em dia. Que é duas coisas. Qual profissão eu vou seguir e a falta de dinheiro. E isso eu tô falando pra vocês há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu saí do ensino médio. E naquela época, 10 anos atrás, a gente estava comentando aqui antes um pouco, naquela época, 10 anos atrás, não tinham a quantidade de cursos e de informações, né, de redes sociais, etc., que a gente tem hoje. Então, naquela época, eu já tinha uma certa dificuldade de saber qual profissão eu queria seguir. Mas uma coisa eu sabia, que eu gostava de falar. Olha aí. Né? E eu me identificava muito com a parte de dar aula, cara. Gostava de ensinar os outros. Tu dava aula particular, tipo, de reforço? Não, cara, pros meus colegas. Aula de matemática, por exemplo. O cara tava com dificuldade em matemática, e aí eu ia ajudar o cara, né? Pô, Então, cara, assim, né? E aí as pessoas começaram, pô, tu tem uma certa facilidade. E aí eu falei, pô, quem sabe eu não posso ser um professor. Só que eu nunca me identifiquei com nenhuma... Com nenhuma... matemática, por exemplo. Acho que o cara tava com dificuldade em matemática. Que engraçado. Não sei. Ó. E basicamente eu não me identificava com nenhuma das matérias do colégio. Ah, é? É. E aí eu ficava assim, pô, cara, eu quero dar aula, mas não Mas é do quê? disso. Não é Do do quê? Né? E aí eu fiquei com essa angústia. E aí, só que eu gostava muito de falar, cara. E na vida eu sempre aprendi uma coisa, assim, isso foi com meu pai até hoje, cara. A gente tem que estudar e trabalhar. Porque não adianta só teoria se tu não tem a prática. Verdade. E aí eu saí do ensino médio e fui fazer um curso um curso técnico de manhã de publicidade no Colégio Irmão Pedro, que é aqui em Porto Alegre, né? Ah, sim, Aí eu comecei a fazer publicidade, gostava muito da parte de comunicação. Aí na parte da tarde eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 14 anos com vendas. Vendia embalagem para presente e tal. Ah, tipo, a pessoa ia na loja comprada Não, e eu ia com uma mala, colocava as embalagens para presente. Meu pai tem uma empresa, né, de produtos personalizados, de sacolas personalizadas. Ah, que legal! E aí já faz mais de 15 anos já que ele tem empresa. E aí eu brinco, cara, eu comecei meu mundo profissional nas vendas aos 11, 12 anos. Pra mim foi a melhor experiência, porque lá eu comecei a conversar com as pessoas e perder literalmente a timidez, assim, sabe? Sim. Foi uma escola bacana. pra começar a dar aula, né? Porque tu lida com diferentes públicos, né? E aí eu comecei, então, no meu curso técnico, de tarde eu trabalhava com meu pai e de noite eu fazia design gráfico no Senai. Sempre gostei dessa Tu parte. fazia 2 cursos ao mesmo tempo? 2 cursos ao mesmo tempo. Pô, Isso é... depois que eu terminei o ensino médio, né? Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz antes de entrar pra faculdade. Outra dica, eu vou dar várias dicas aqui, né? Mas, enfim. Aproveita. Uma das coisas que eu sempre digo pras pessoas, cara, é aumente mais a sua rede de contatos, né, cara? Conheça mais pessoas. Né? E antes de eu ingressar pra faculdade, eu fiquei literalmente 1 ano da minha vida fazendo isso. Por isso que eu fiz um técnico de publicidade, pra conhecer mais pessoas. E coisa interessante, cara, o ano foi terminando de 2012, né? E aí vinha aquela vontade, pô, eu quero me formar, né? Eu quero entrar pra uma graduação e etc. E faltava grana. Porque naquela época, eu tô falando em 2012, né? E se a gente parar pra pensar, exatamente fazem 10 anos já, cara, não tinha a mesma quantidade, como eu disse, de faculdades. E era muito mais caro. E aí é uma... Era muita universidade e pouca faculdade. Na verdade, e não só muita universidade, eram poucas escolhas, não tinham ainda... E eu tô falando 10 anos, cara. E aí, na época, eu não tinha grana, cara, não tinha ainda... Tava começando o Enem, se a gente parar pra pensar, não tinham bolsas, poucas faculdades tinham suas próprias bolsas, né? Foi aí, então, cara, por isso que eu digo, assim, tem certas coisas na vida que a gente faz e às vezes a gente se pergunta, né? Pô, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tô fazendo isso? E dentro, cara,
Por que eu falo de network? Pra quem não sabe, network é rede de contatos, né? Uhum. Dentro do meu curso de design gráfico, cara, na época que eu fiz, que pra mim tudo é aprendizado, mesmo que eu não goste, pra mim é aprendizado. Um cara um dia me disse, pô, por que tu não trabalha numa faculdade? Uhum. E eu falei, mas como assim, cara? Tava desesperado, já era novembro, eu não tinha condições de pagar uma faculdade a partir de 2013. Sim. O cara assim, pô, trabalha numa faculdade que tu ganha desconto. E eu falei, porra, que massa. Tinha na parte administrativa, É. tipo isso? Uhum. Isso aí. Ah, A legal. partir de 2013 eu entrei pra Unicinos, em São Leopoldo. Comecei na parte administrativa. Uhum. E, cara, de 2013 pra cá, meu mundo abriu pra educação. Mas eles podiam ter te colocado na parte de vendas, ia bombar muito. Aí é que tá, Também. cara. Quando eu entrei na Unicinos, eu entrei pra parte de bem administrativa, mas eu me identifiquei muito com essa parte de vendas também. Pois é. Mas foi lá na universidade que eu comecei a enxergar o que era o mundo da educação, cara. Ah, entendi. Foi na universidade que eu comecei a enxergar o que era conhecimento, cara. Uhum. E foi naquela universidade que eu comecei a perceber que o conhecimento era muito importante para o que a gente não toca. Uhum. Que para mim isso é um dos bens mais preciosos hoje em dia. Uhum. Né? E eu comecei a trabalhar. Fiquei 6 meses, basicamente, eu acho que foi os únicos 6 meses da minha vida até então que eu fiquei parado sem estudar. E aí eu fiquei 6 meses sem parar, sem estudar. Aí em 2013/2 eu entrei pra faculdade de administração. Eu comecei daí a fazer que a minha legal. faculdade ganhando 80%. Pô, eu pegava o boleto, né? 80% de desconto. Porra, né? Não. Meu Deus, tá louco, né, cara? É uma felicidade tremenda, E né? ainda assim era caro comparado aos E ainda, cursos cara, de hoje. exatamente, cara. Os Ah, 80, é verdade. eu pagava 20%, ou seja, mesmo assim era caro, Uhum. etc. Então, assim, cara, a gente tem duas possibilidades na vida, né, cara? Ou a gente fica sentado esperando as coisas acontecer, ou a gente toma atitude Uhum. e vai em busca dos nossos objetivos. É uma frase que eu sempre digo, cara, em tudo que eu passo, desde 2013, quando eu vi essa frase, que é: a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude, cara. Ah, tu já me falou isso uma É. vez, eu lembro. E eu gosto muito dessa frase, aprendi muito com meu pai, essa questão da atitude. Eu sempre corri atrás. Ah, não tem grana. O que eu posso fazer? Uhum. Entende? Ficar chorando ou ficar me remoendo, muitas vezes não vai me ajudar. Vou perder Não vai tempo. dar nada. Sabe que uma coisa que eu penso é que as pessoas confundem quando a gente fala que uma coisa é possível com uma coisa ser fácil. É, Às cara. vezes tu fala assim, ó, cara, é possível fazer tal coisa. Ah, mas tá achando que é fácil, que é só fazer isso? Não tô falando que é fácil, tô falando que é possível. Dá pra fazer. Vai lá, tu vai tomar porrada, vai Mas apanhar, a gente também tem que aprender que, Tenta fazer. que cada ser humano tem os seus hábitos, que Uhum. cada ser humano tem seus pensamentos e que cada ser humano tem suas atitudes. Uhum. Às vezes tu olha, por exemplo, pro Thiago, pro Rafael, pro Douglas, pro Matheus, não importa pra quem. Aí tu diz, pô, por que esse cara não consegue? Por que esse cara não vai pra frente? Porque não adianta, cara. Cada um tem um perfil. Uhum. Cada um tem o seu tempo. Isso na Sim. área de educação a gente aprende muito isso. Uhum. Cada Senão um a tem o gente seu não tempo. ia, eu não ia amar dar aula, né? Mas enfim, cara, resumidamente, eu entrei pra Unicinos, comecei a fazer faculdade, foi muito legal, fiquei 2 anos lá. E aí começou aquela vontade de dar aula, cara. Sim. Aí começou aquela vontade, eu vi os professores, né, cara? Eu vi os alunos, pô, entrando na sala, convidando os professores pra separarem. Porra, achava aquilo do caralho, cara. Que massa. Eu achava aquilo foda pra caramba, cara. E pra Sim, quem top. não, e para quem acha a palavra foda algo pejorativo aí, é porque você Tem não sabe o alguém- significado da palavra foda, né? Tem alguém que acha isso? É uma Só- dica. Só pergunta. É uma dica que eu dou, né, até de livro, eu digo até aos meus alunos que foda é felicidade, otimismo, determinância e abundância. Então, às vezes a gente olha Pô, e pior que era, quando tu Pior que admira alguém, tu fala, porra, esse cara é foda, né? E eu achava, cara, eu tive uma experiência muito legal com os meus professores, né? Eu digo, meu primeiro professor foi meu pai, né? Os meus Sim, pais, né? sim, É a sim. minha referência até hoje. Claro. Mas quando eu entrei, cara, pro mundo da educação, eu começava a ver aqueles caras ensinando os outros, Uhum. Uhum. sabe? E eu ficava assim, pô, cara, que legal isso, né? Eu quero isso pra mim. Foi aí que eu comecei, não, então eu vou dar aula de administração. Uhum. E aí, cara, em 2015, eu saí da Unicinos, né? Saí, continuei fazendo minha faculdade e recebi uma proposta, uma oportunidade de começar a dar aula no Senac, cara, para jovem aprendiz. Cara, aí meu mundo começou, cara. Eu fiz o processo seletivo, eu gosto de brincar rapidinho, contar isso. Sim. Mas quando eu fui fazer o processo seletivo, era eu e mais 4, 5 pessoas, tudo mais velha que eu. Eu entrei com 20 anos, cara. Uhum. E aí me perguntaram, né, cara? Pô, por que tu quer dar aula e várias perguntas de processo seletivo, né, que te deslocam muitas vezes, e eu falei, cara, eu tenho uma vontade, me dá uma oportunidade que eu vou tentar demonstrar pra vocês o quanto realmente eu gosto do que eu Posso fazer faço e vou aprender também. Pra mim isso foi um aprendizado. Lógico. Cara, resumindo, me contrataram, me falaram o seguinte, Lucas,
tua primeira turma vai ser dia 3 de fevereiro, acho, ou 2 de fevereiro. Né? Uhum. Cara, no dia 2 de fevereiro, eu nunca tinha dado aula na minha vida, cara. O cara tu sabe disso, eu nunca tinha dado aula na minha vida. E aí, dia 2 de fevereiro, eu comecei, vou receber um treinamento, né, cara? Claro, normal. Vou receber um treinamento, né? E eu sempre estudando, etc. Treinamento de Mas trancar nunca na tinha dado sala, aula. Não. trancar na sala com os alunos e ter que Cheguei treinar. de manhã, cara. Minha antiga chefe, ó, 1h30 tu já tá assumindo uma turma de 27 alunos. Eu, caraca, velho. Tá, Nunca e o- dei e o aula, né, treinamento? cara? E aí, né, cara, como é que eu entro? Como é que eu começo uma aula? Né? Como é que eu termino? Porque, pô, tinha 27 pessoas me olhando. Olha, E uma esperando. turma esperando tu ter alguma coisa pra falar, né, cara? Isso, né? E aí eu entro, cara, 1h30 da tarde, foi muito engraçado, cara. Eu entro às 1h30 da tarde, tem aquela galera assim me olhando, né, cara? De 14 a 24 anos, né? Que é a idade do jovem aprendiz. Tem uns mais velhos que tu, né? 24. Tinha mais velhos que eu, né? Tinha 20, então tinha realmente alunos mais velhos. E até uma outra dica que eu dou pra quem aqui é pai e mãe, tá me ouvindo agora. Pô, o que que eu começo a fazer pro meu filho, né, cara? Melhor coisa, cara, bota no jovem aprendiz. Uhum. Porque a pessoa ela já vai ter a experiência de trabalho. Legal. Isso é digno pra todo mundo. Uhum. E é a única oportunidade que tu tem pra começar a partir dos 14 anos. Uhum. Sim. Né? Muitas pessoas podem se perguntar, mas com 14 anos, sim, jovem aprendiz, é uma lei diferente de estágio, é uma lei diferente de outros vínculos que tu pode Que começar ele aos faz o 14 anos. curso, ele Ele faz o faz o curso. curso e estuda ao Isso. mesmo tempo. Então, cara, é Isso. sensacional. Aprende sobre o mundo de trabalho, sobre educação financeira, sobre empreendedorismo. E, cara, quando entrei naquela sala, eu fiquei deslumbrado, né, cara? Primeira coisa que a galera me pergunta: tua carteira de identidade. Eu, como assim, cara? Carteira de identidade, né, cara? Porque eu disse, pô, eu tenho 20 anos. A galera, não, tu não tem 20 anos. Cara, quando eu entro naquela sala, eu nunca me esqueço, assim, tinha por Deus, cara, 2 alunos no parapeito da janela, De que assim, pra andar? fora, cara, do 3º andar, cara. As mesas já dá esse reviradas, estrago, cara, imagina, faz de esse 14 a 24 anos, puberdade pura, né, cara? E eu olhei aquilo, cara, eu falei, caraca, velho, o que eu escolhi pra mim, né, cara? Mas quando eu entrei, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim, cara. Tá, é muita paixão. Cara, é isso que eu quero pra mim. Esse foi teste de fogo. Ah, pelo amor E de quando eu comecei minha primeira aula, cara, eu tive que ganhar a confiança dos alunos. Eu nunca tinha dado aula. Deus. Tem que trazer isso E pra eu ti. digo, cara, foi uma baita experiência. Aí fui de uma turma, fui pra outra, fui ganhando essa experiência. Eram jovens aprendizes de uma empresa, ou seja, tinha uma responsabilidade não só de dar aula, mas de preparar esses adolescentes para ingressar no mercado de trabalho também. Claro. Tu não ia, pô, não queria fazer feio. E, cara, comecei, fiquei 3 anos e meio. Fiquei uns 2 anos, mais ou menos, dando aula para jovem aprendiz, até que depois, nos meus últimos 1 ano e meio de Senac, eu comecei a fazer avaliação de aprendizes nas empresas. Então, cara, foi aí que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque Como eu é que conheci várias empresas. Como é Né? que funciona? Porque, assim, ó, pra tu ser o jovem aprendiz, tu tem que ter um vínculo empregatício. Legal, tá Né? certo. Então, ou seja, por exemplo, o Thiago ele precisa trabalhar em alguma empresa. Uhum. Gerdau, McDonald's, Carrefour, qualquer empresa. Só que esse jovem aprendiz ele não pode ficar desassistido lá na empresa. Então tem que ter alguém da instituição formadora, como por exemplo o Senai, Senac, CIEE, entre outras instituições formadoras, né, de jovem aprendiz, para ir até a empresa para ver como é que o Thiago tá se desenvolvendo. Ah, isso é uma rotina. É uma rotina de base. Tu tem que fazer isso, tá na lei, né? Tu tem que ver como é que o jovem ele tá se saindo lá na empresa, né? Questões de pontualidade, de comprometimento. E, cara, isso foi muito legal pra mim, porque eu conheci muita empresa. Conheci muita gente, sabe? Conheci culturas de empresas diferentes, conheci ambientes internos diferentes, e aquilo foi muito legal. Pra Legal. futuramente eu dar aula, sabe, cara? Sim. E aí, cara, eu ainda tinha aquele meu sonho guardado. Pô, eu quero dar aula pra ensino superior, cara. É o meu objetivo de vida. Quando a gente tem um objetivo de vida, cara, a gente tem que ir atrás. Parece meio clichê falando isso, mas, cara, quando a gente é obstinado, dedicado, ninguém tira isso de ti, sabe? Sim. E eu falei, cara, eu quero. Só que para isso eu tinha que continuar os meus estudos. Foi aí que eu me formei em administração pela Unicinos. Só que eu me considero uma pessoa muito inquieta. Eu fiz marketing pela Fadergs, eu fiz o Enem pela 2ª vez, porque pela primeira vez eu não sabia escrever uma redação, não sabia fazer uma redação. Sim. Muito fraco às vezes, né, o ensino médio e tal, então eu não tive um preparo, né? A primeira vez eu escrevi um poema, né? Escrevi um poema de ônibus, assim, né? Depois eu fiz cursinho, etc. E fui bem, consegui mais uma bolsa. E na época meu pai ainda brincou comigo. Ele falou, pô, cara,
Tu vai fazer segunda graduação pra quê, cara? Eu disse, cara, mas lá eu trabalho numa empresa particular, isso lá na Unicinos, né? Então eu vou fazer minha segunda graduação pra me garantir. Me formei em marketing pela Fadergs, me formei em administração pela Unicinos e pelo Senac eu sempre fui aproveitando as oportunidades da vida, né? Uhum. Eu fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing estratégico, então eu trabalhava e estudava. Né? Basicamente, caralho, cara, meu. até literal, eu brinco assim, até os meus 24 anos de idade, cara, eu não soube o que era adolescência. Eu simplesmente estudei e trabalhei todo dia, até sábado de manhã. E aí, cara, eu basicamente fiz isso e tinha aquela vontade de dar aula. Eu comecei a ver, cara, como é que eu posso dar aula para ensino superior? O que precisa, Sim. né? E aí eu tive, cara, acho que como todo mundo na vida tem líderes, chefes que tem uma grande diferença, né? A gente sabe que o chefe é aquele que manda, o líder é aquele que inspira, né? Eu sempre digo, liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Em alguns momentos eu tinha uma chefe. Em determinados momentos ela chegou pra mim e falou, pô, te falta maturidade pra tu dar aula num técnico, por exemplo, que era a minha evolução na minha carreira, Sim. né? Que eu queria evoluir. Todo mundo acha que tá trabalhando aqui, pô, Que quer quer, evoluir. né? Pelo menos eu penso assim. Claro. E aí, cara, eu queria evoluir na minha carreira, por isso que eu tava estudando. E naquele momento ela me disse isso. Cara, na hora, todo mundo que recebe, eu brinco assim, todo mundo que recebe uma crítica construtiva, porque não existe feedback negativo. Existe uma crítica construtiva pra tu melhorar como ser humano. E naquele momento, cara, com aquela idade, às vezes eu olho pra trás e eu fiquei irritado. Falei, porra, cara, mas eu tô estudando, tô me dedicando, tenho excelentes avaliações, os alunos adoram as minhas aulas, né, cara? Já tô há 3 anos e pouco na instituição. E aí, quando ela disse aquilo, cara, de novo, eu tinha 2 possibilidades. Eu ficava sentando chorando lá, né? Ficar, Ou ver uma porra, cara, oportunidade. pô, vida, né? Pô, que saco, né, cara? Sim. E aí eu falei Ou o tentava seguinte, se adaptar. então o que eu preciso pra ter maturidade? Eu vou avançar. Foi aí que eu disse, eu vou procurar um mestrado, cara. Porque aí, não só questões de maturidade, eu conheço outras pessoas também. Foi aí então, cara, que eu passei o ano inteiro de 2017 indo em PUC, indo na Unicinos, E eu fui em tudo que é faculdade pra ver como é que funcionava isso. Antes de tu tomar uma atitude, a gente sempre precisa planejar as coisas, Acho importante. sabe? E eu planejei isso, cara. Eu corri atrás, etc. Falei com outro até que eu consegui, cara, uma bolsa pra fazer mestrado na Unicinos. Então, mais uma vez, eu consegui, voltei pra Unicinos, né? Pra uma instituição que eu sou muito grato, cara, porque eu trabalhei lá, eu estudei lá. Aí eu fiz um projeto de uma dissertação, né? Que esse projeto, para eu ser bolsista na Unicinos, eu tinha que desenvolver um projeto para universidade. Sim. Foi aí então que eu desenvolvi, fui selecionado entre 10, acho que tinha 100 e poucos para concorrendo. Fui selecionado, ganhei a bolsa, entrei no mestrado, continuei na minha antiga instituição. Sim. E aí, volto de novo. Aí lá dentro do mestrado, conheço uma pessoa chamada Márcia Fogassi, mais network, né? Porque às vezes a pessoa, Como eu sempre. digo assim, cara, uma coisa muito legal. Depois pode virar corte. Uma coisa muito legal. Pode Existem crer. 2 tipos de aluno, tá? Isso em qualquer Ok. curso, tá? Até no colégio, enfim. 2 tipos de aluno. O que passa pelo curso e o que vive o curso. O que passa pelo curso é aquele que tá preocupado com a média. Mas se tu é média, tu vai ser mediano. Medíocre. Medíocre. Exatamente, tirou as palavras da minha E boca. se tu trapaceia, tu vai ser menos que medíocre. Mas a né? gente sempre foi É. doutrinado a isso. É. Atingir a média. A média. aham. A nunca estar acima da média. Que é chamado de outlier. Estar acima da média. A primeira Olha coisa aí. que um aluno entra, cara... Eu não tô dizendo só aluno de faculdade, não. Tá? Sim, Qualquer- de tudo. Qualquer um. Desde a época do ensino fundamental ao ensino médio, a gente foi doutrinado, foi criado a literalmente atingir a média para passar de ano. Só. Entendeu? Não a ter uma visão mais abrangente. Foi aí então, cara, que eu fui atrás disso. Eu vivi todos os meus cursos, né? E foi exatamente nesse momento que eu conheci essa outra professora. E ela disse, pô, tu não quer dar aula? Cara, lembra daquela paralisação dos caminhoneiros? Lembro? Sim, eu me 2018, casei, eu né? me casei naquele dia. Eu fiz minha tatuagem. Em 2018. Meus parentes Pois não é, e foram no meu naquele casamento dia- porque deu a greve dos Eu caminhões. Pois é. fui no teu casamento. Ah, é verdade. É verdade, claro que é verdade. Mas é que meus parentes moram na campanha lá. No Ah, bom, Fronteira. daí é com eles. Eu fui. E naquele dia, cara, Casou, eu estava Tatuagem. e eu estava tentando conseguir uma carona, cara, porque eu estava na aula e aí chegou o pessoal da Unicinos lá na época e falou: "Ó, vocês têm que ir embora porque tá tudo trancado, não tem como voltar". Ixi. Na época eu não tinha carro, né? Cara, sem Eu sei brincadeira como foi. nenhuma, cara, os meus pais estão de prova. Porra, cara, 90% do meu salário ia pra faculdade, cara. 90% do meu salário ia pra faculdade, assim, pros meus estudos, sabe? Investimento.
E aí naquela época não tinha Uber, não tinha nada, fiquei parado. Cara, o que é a vida, né? Às vezes a gente acha assim, pô, tem um problema, mas às vezes daquele problema te vem uma solução que te abre uma porta, né, cara? É mesmo? Veio a Márcia. Sim. Tu quer uma carona? Eu disse, porra, eu quero. E aí eu falei pra ela, pai, eu moro lá, tá, pô, moro do lado, moro super perto, tipo, pô, vem aqui. E, cara, durante aquela carona, foi o momento que ela me perguntou, pô, tu quer dar aula pra ensino superior? Eu disse, porra, é meu sonho, cara. Sabe quando alguém te Trabalhando pergunta pra- assim, Thiago, pô, qual é o teu sonho de vida? E tu fala assim, porra, cara, meu sonho de vida é ter uma hora podcast, meu sonho de vida é viver disso. E alguém te fala, eu vou Tá. te proporcionar isso. Claro que tu vai ter que ir em Tu vai busca. entregar, vai ter que Tá, entregar. pergunta. Se o Monark chega aqui e te convida pra ir pro Flow, tu vai? Não Olha aí. vou. Ele foi no teu Jura? casamento. Sou leal. Quando teu casamento, cara? Eu fui no casamento do Monark. Não, Casamento, o salário de 50 mil. não, mas isso eu consigo de outro jeito. Ah, Eu- daí, esse leal. E, Tá cara, entendendo? naquele momento, eu Consigo. peguei aquela carona e pra mim, cara, aquilo foi virada de chave na minha vida. Uhum. Eu aproveitei aquela Ela te deu a oportunidade oportunidade. e eu agarrei. Ah, E eu brinco, que a legal, oportunidade é aquele careca que passa uma vez, né, velho? Se tu não agarrar... não- É, tinha um amigo que me falava que a oportunidade é uma senhora de longa franja e cabelo curto atrás. É. Então ela tava vindo, tu agarrar ela. Senão, Exatamente. depois tu não. Exatamente. não Eu já tinha agarra mais. ouvido que o cavalo encilhado só passa uma vez. É, eu também. Dá pra fazer várias analogias. Dá, a gente pode ir Mas o até grande amanhã. problema é que as pessoas não têm atitude pra agarrar as oportunidades. Exato. E ela E aí falou... reclamam, né, cara? As pessoas reclamam, pô, não tem oportunidade e tal. Mas às vezes, cara, a oportunidade tá na tua frente e tu não tá enxergando. Mas aí entende? é que vai da Aham. preparação encontrar a oportunidade, né? Isso Uhum. chama sorte. Uhum. E, cara, isso. E se a gente for fazer uma reflexão muito rápida, a gente vai perceber, cara, que não tem dificuldade nenhuma, porra. Não tem fórmula pra isso, sabe? É tu ter uma visão de simplesmente conseguir te comunicar um pouco mais, conseguir viver um pouco mais pra conversar com as pessoas, entende? Mas eu penso nisso sobre como estar preparado pra oportunidade quando ela passar. Tu tava preparado. Começou a ter experiência, tu tava estudando, tu tava lá, entendeu? Podia ser eu, mas eu tava fazendo tatuagem, por exemplo, entendeu? Então, tipo, se tu te prepara, a oportunidade vai chegar pra quem tá preparado, e não pra quem não tá. É isso. Tipo, Ou se chega pra quem não tá preparado, a pessoa não consegue aproveitar. ela não chega porque Tem você que deixar pra nem outro momento. enxerga como uma oportunidade. Pode ser Tu não também. consegue nem ver a oportunidade. Ele viu a oportunidade, a pessoa que podia ajudar ele viu, e ele tava preparado porque ele tinha experiência, porque ele estudou, porque várias coisas. Uhum. Tipo, eu nem veria, por exemplo. Ah, uma carona, beleza, vou pra casa. Sim, É isso. conversaria de outra coisa. Né? Sabe? E- Tipo, o cara tá preparado. E, cara, daquela conversa veio, entrei pra Unicelv, tô há 3 anos e meio lá, veio uma turma. Minha primeira turma já me escolheu pra ser Paraninfo. Ah, que Ah, amor. Porra, top, cara, eu que do digo caralho. isso, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Todos os professores Porque, não cara, ficaram com isso me inveja, dá um não? orgulho, cara. Não sei, cara, eu faço meu Isso é trabalho. problema deles. Azar. Eu entro na minha sala, cara, e literalmente, cara, eu faço o que eu amo, cara. Eu digo assim, né? O Danilo Gentili já fala muito isso, né, cara? Quando tu faz o que tu ama, tu basicamente não vê o dia passar e tu não fica em busca do dinheiro. Parece meio clichê isso quando eu digo, cara, mas quando tu realmente faz o que tu ama, as coisas fluem muito melhor. E tem uma outra frase que eu gosto sempre de falar em sala de aula, né, cara? Conhecimento da suporte técnico e segurança. Amor pelo que tu faz traz brilho nos olhos. É verdade. Isso é sensacional. Tu literalmente vê quando um profissional, ele ama o que ele faz pelo olho. Eu sou muito assim. Quando Ué, tu o vê cara que tá lá, claro. isso não só em sala de aula, isso no atendimento, em qualquer lugar. E, cara, comecei a dar uma aula, veio 2, veio mais oportunidades. Hoje eu tô com 5 turmas, mais algumas de pós-graduação. Fui escolhido de novo para ser Paraninfo. Acho que faz 2 domingos eu tava na prova de toga de mais 2 turmas de RH. Então, cara, eu conto isso não pra me achar, velho. Eu Não, conto não, isso não, porque, não, cara, é não. uma superação enorme que eu acho que, pô, se eu conseguir chegar no meu grande objetivo, eu não vou parar. Eu terminei meu mestrado, tudo, já entrei numa outra pós-graduação. Acho que todo mundo pode, entende? Então, assim, cara, eu acho que esse é o momento de a gente refletir. Eu brinco, pô, já fazem 3 dias que a gente já tá em 2022, o que a gente fez? As pessoas, elas planejam, elas passam basicamente da semana do Natal pro Ano Novo planejando 2022. Vou emagrecer, vou comprar um carro, vou terminar a faculdade, vou ingressar na faculdade. Mas o grande problema, cara, das pessoas é planejar e não agir. As pessoas, elas planejam, cara, o depois de amanhã. Elas não planejam o processo, entende? Concordo, gênero legal. E isso gera frustração, né? Quando começa a passar o tempo e tu vê que não. Ah, porque não dá, porque eu não avança. consigo, porque eu sou pobre. Porque- Cara, não é isso. O que as pessoas elas pensam? Quero finalizar a faculdade, por exemplo. Mas a pessoa ela não pensa que para tu finalizar uma faculdade, cara, às vezes é 2 anos, 3 anos. O que tu vai fazer
para finalizar uma faculdade. Entende? Quer comprar um carro, por exemplo, né? Tu só planejou a compra do carro, mas tu não planejou o processo. As pessoas hoje elas não vivem o processo, cara. E aí a gente tem pessoas frustradas, cara. Isso é errado? Não é, cara. E eu aprendi na vida já... É uma coisa cultural. aí, basicamente, 6 anos, né? Agora 7 anos aí já no mundo da educação, que cada um tem o seu tempo, como eu disse. Isso é de se respeitar. Então é isso, cara, um pouquinho da minha vida, sabe? Hoje eu literalmente amo o que eu faço, eu gosto realmente do que eu faço. Eu entro na sala de aula e eu não vejo o tempo passar, cara. Às vezes o aluno até reclama, pô, Lucas, já é 9h30 já e tu não para de falar, né, cara? E pretendo me dedicar cada vez mais, pretendo ajudar mais pessoas, porque eu digo o seguinte, cara, quando tu tem a oportunidade de ensinar alguém, cara, e mudar a vida de uma pessoa, cara, não tem dinheiro no mundo que pague. Eu tenho uma pergunta. Eu imagino que a evolução